Isso aí, queridos. Tô vindo aqui para fazer um vídeo a respeito da live de ontem, lá no grupo do Musicalizando. Eu já coloquei um áudio de mais ou menos uns 6, 7 minutos. Prometo tentar ser mais breve do que isso. Difícil falar para a câmera aqui, porque normalmente os Musicalizandos que eu gravo olhando e batendo papo sempre com a galera que dirige, que tá trocando ideia. Mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível e olhando para cá. Na verdade, ontem aconteceu algo que, na minha opinião, já está mais do que nítido, está na nossa cara e a gente não quer ver. Ontem o Jorge e o Matheus fizeram uma live e nessa live eles tiveram ao mesmo tempo, simultaneamente, 3 milhões de pessoas. Para quem não sabe, dentro do Ibope, o Ibope é uma organização, um órgão que é uma empresa que afere, mede a quantidade de pessoas, de casas, de TVs ligadas, e normalmente é através do Ibope que essa é a referência de audiência que o Brasil tem na televisão. Dito isso, existem alguns números, e esse papo aqui é bom que ele seja bem pausado e de uma maneira bem didática, porque a gente vai falar de número. Não tem corte, não tem edição, então se por acaso no meio do caminho eu me confundir com algum dado, eu vou voltar. O Ibope, um ponto do Ibope nacional, né, falando a nível nacional, equivale a 60 mil residências. 60 mil residências, dentro dessa mesma média, desses mesmos números que o Ibope nos dá, eles acreditam que em cada residência exista uma média de 2,5, 3 pessoas. Então, uma conta média do Ibope de rede nacional, quando você fala em um ponto de Ibope, a gente está falando entre 150 e 180 mil pessoas. Tá? Ontem o Jorge e o Matheus fizeram uma live em que ao mesmo tempo existiram 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, fazendo uma conta de padaria, dividindo por 180 mil, eu estou colocando a maior média do Ibope, a gente tem 16,6 pontos de Ibope comparado ao Ibope da televisão. Isso é muito claro, porque eu estou fazendo uma conta com números para cima, e o ponto que mais me chamou a atenção, e eu quero dividir com você, é que às vezes você está com uma televisão ligada, mas nem sempre você está na frente da televisão. A televisão já faz parte do cotidiano do brasileiro, a população brasileira vive vendo televisão, e por mais que a gente já esteja no universo em que o digital é uma realidade, ainda existe muito. Os interiores do Brasil são regados a parabólicas, ao gatinho, dentro talvez dos lugares com menos recursos. E eu mesmo, na minha infância toda, ia muito para Teresópolis, para Búzios, e era sempre parabólica, e televisão te coloca tudo goela abaixo, porque você não tinha, goela abaixo no bom sentido. Eu não estou entrando em política, não estou entrando em nenhuma questão que tem sido debatida nos últimos tempos, eu estou falando única e exclusivamente do efeito da televisão ao longo dos anos para o brasileiro. O brasileiro, ele não tinha para onde correr, o mundo não tinha para onde correr, então você via televisão e o que estava ali era o que estava ali e acabou. Então eu entendo que nem sempre aquele ponto do Ibope na televisão é algo tão qualitativo, tão real, porque às vezes a pessoa está com a televisão ligada, o estabelecimento está com a televisão ligada, mas você não está ligado, você está dormindo, você não está com aquilo, você não está absorvendo aquela informação. Já os 16,6 pontos, né, fazendo assim aqui de forma muito grosseira a nossa conta, a nossa divisão matemática em cima do que eu falei anteriormente, os 16,6 pontos que o Jorge e o Matheus tiveram na live de ontem, se fosse comparado a uma televisão, se aquilo acontecesse dentro de uma televisão, aqueles 16,6 pontos são extremamente qualitativos, extremamente. Por um único motivo: as pessoas não têm o hábito de ligar o YouTube, deixar o YouTube ligado e cozinhar, ou você passar no meio de uma... Não é o caso, tá? Porque a gente está no meio de uma pandemia, mas se você não deve ter, não é comum você passar num shopping, numa FENAC, numa Casas Bahia, num ponto frio, e você vê a televisão ligada no YouTube. Você vê a TV ligada numa
TV, de preferência aberta, e na grande maioria das vezes numa Globo. Então, o que eu quero propor aqui é um exercício para que todos nós entendamos que aqueles 16,6 pontos do Jorge Mateus, se comparado com a televisão, podem ser até mais do que 30, 35, talvez 40 pontos do Ibope normal da televisão. O que quer dizer que pode ser até maior do que o Ibope de um Big Brother. Isso é uma quebra de paradigma, isso é a constatação mais do que real de coisas que a gente já vem falando. Eu já venho falando no Musicalizando, tem um vídeo que eu gravei há mais de um ano dizendo que isso é a nossa, é a revolução, é o que está acontecendo no momento. Então você que está em casa, você que tem algum material artístico, seja você um manager, seja você um músico, seja você um hold, seja você um produtor, seja você um pintor. No nosso caso a gente fala de música porque é o que eu amo, é meu propósito de vida, é onde eu atuo. Então falando bem diretamente para você, coloque o teu material no ar. Você tem um mundo de possibilidades. Você pode fazer com que milhares e milhares, milhões de pessoas vejam o seu conteúdo. E eu não estou dizendo que você tem que desbancar ou que você tem que chegar em números faraônicos como esses do Gustavo Lima, do Jorge e do Mateus, até porque eu acredito muito que, por exemplo, vou dar um exemplo, até postei isso esses dias, postei isso ontem ou hoje. O Gustavo Lima é considerado atualmente o maior artista do Brasil. Inclusive o Jorge e o Mateus, por muitas vezes, nos últimos anos, o que é normal, porque eles foram número 1 há muito tempo. E essa questão do número 1, vem cá galera, vou fazer um break aqui e vou abrir uma aspas, ou um parêntese no meio disso tudo. Na música não existe você ser, você não é nada, você está. Você pode estar pop, você pode estar em primeiro lugar, você pode estar por muito tempo em primeiro lugar, mas você não é em primeiro lugar. Tudo é muito dinâmico, tudo muda o tempo todo, é um leão por dia que você tem que matar, e essa é a beleza da música. Porque aquele que está em primeiro lugar tem que se virar para continuar, mas aquele que está lá atrás e que nem entrou ainda naqueles 50, nos 100, seja lá onde for, dentro de um chart, tem a possibilidade de amanhã ser a bola da vez. Então, o que eu quero dizer é que eu estou fugindo um pouco do papo inicial, mas eu acho que isso vai funcionar e vai fazer sentido na sua cabeça. Quando eu falo da live do Gustavo Lima, eu não falo para comparar, eu não falo para tomar partido, eu não falo para dizer que o Jorge e o Mateus acabaram com o Gustavo Lima. Não, só quero dizer que o Gustavo Lima, por muitos e muitos meses, anos, os últimos 2 anos, é tido como o maior artista brasileiro em cachê, em público, em música, e talvez esteja sendo o maior. Porém, popular, né? Obviamente o maior em números, o maior absolutamente maior, porém, ele fez essa live antes de todo mundo. Então ele pegou uma rua que não estava asfaltada e teve que capinar, e teve que tirar terra, e teve que limpar, e aí veio alguém numa rua já pavimentada, que era o Jorge, que era o Mateus, a dupla que ontem fez isso e conseguiu números muito melhores, porque a atenção, a audiência já estava ligada nisso. Ponto. Fechamos isso e continuamos o papo anterior. Então você pode sim ter o seu conteúdo, seu material distribuído, e mesmo que você fale para 200, para 100, para 10, para 20 pessoas, a internet te propicia falar para um público que está ao seu redor, para um público que possa te consumir sem que você tenha que precisar de contatos, de grana pra cacete, de talvez algumas pessoas te abrindo portas como era antigamente. Você tem a chave na sua mão. Então, eu espero que essa live de hoje, aproveitando um pouco do que aconteceu ontem, seja útil para você e te estimule a aproveitar essa quarentena para criar e colocar no ar o que você tem para falar para o mundo, que te dê mais voz. A gente se vê por aqui.